capítulo 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Versículos 8 a 16. Primeira Reis, capítulo 17, versículos 8 a 16. A palavra de Deus diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que ali estava uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno. Traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Isso que nós acabamos de ler aconteceu no reino de Israel durante o reinado do rei Acabe. É interessante que o comentário a respeito do rei Acabe é de que ele foi um péssimo rei aos olhos de Deus. Ele se ocupou de política, ele se ocupou de fazer aliança estratégica com o seu vizinho do norte, que era muito poderoso, Sidom dos fenícios, e casou até com a filha do rei, selando o acordo. Mas aos olhos de Deus ele fez o que era ruim, muito ruim, a ponto aqui da palavra de Deus, dizer o seguinte, aqui no capítulo 16, versículo 30, e fez Acabe, filho de Onri, o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele.
antes de Acabe, nenhum rei de Israel havia sido tão ímpio, tão rebelde, tão pecador quanto esse rei Acabe. Então Deus falou para o profeta Elias o seguinte: vai lá e avisa para ele, porque ele trouxe idolatria para o meu povo, porque ele trouxe imoralidade, pecado para o meio do meu povo. Porque meu povo agora anda após deuses falsos, praticando o que é ruim. Avisa para ele que não choverá mais. Deus queria que o povo reconhecesse o seu pecado. Deus queria que aquele rei, tão pecador e arrogante, reconhecesse o seu pecado, a sua idolatria. Então Deus disse para Acabe, por meio de Elias: não choverá mais. E assim foi. Veio uma grande seca, o povo de Israel, e com essa grande seca, a terra não produzia, e obviamente veio também uma grande fome. As pessoas podiam ter até dinheiro, mas não tinham o que comprar. Mais adiante, no capítulo 18, nós vamos ver que tinha acabado tudo, a tal ponto que o rei Acabe até enviou emissários pelo reino, procurando onde ainda haveria restinho de pasto para que os animais, os seus cavalos não morressem. A terra toda seca, totalmente transformada em deserto. Então Deus deu ordem a Elias. Elias, durante alguns dias, se alimentou na beira de um riacho, para onde Deus lhe mandou, um ribeiro, e os corvos lhe traziam alimento, os corvos, os pássaros, traziam alimento de manhã e à noite, até que aquele riacho também secou, por causa da seca, por causa da falta de chuva. E aí Deus deu essa ordem, começa aqui no versículo 8, a nossa leitura que nós lemos. Deus deu essa ordem que Elias se retirasse justamente para o norte, para aquela região de Sarepta, e ali ele seria sustentado por quem? Por um homem rico, um homem proprietário de terras, que tinha em depósito muitos alimentos antes que aquela seca viesse, e aquele homem rico que tinha em depósito muitos cereais, muitos alimentos, Deus falou para Elias: eu preparei aquele homem para sustentar você até que essa seca acabe. Foi assim que nós lemos na Bíblia? Quem que Deus falou para Elias que já tinha preparado para sustentá-lo? Uma viúva, pobre. Parece um contrassenso, não é? Mas é interessante, a gente lendo a Bíblia, a maior parte das vezes nós vemos esse tipo de coisa, de Deus usando alguém, quase sempre foi gente simples. Multiplicação dos pães e peixes. Quantos pães, quantos peixes que Deus usou? 5 pães e 2 peixinhos. E alimentou uma multidão de mais de 5.000. E foi assim. Não é? Parece que Deus quer mostrar que Ele realmente é Senhor, que Ele realmente é multiplicador de recursos. Ele realmente faz milagres para que seus planos sejam realizados.
E ele usa realmente a gente simples, mas gente de fé. E Elias chegou e encontrou aquela mulher, e o que ela estava fazendo ali na entrada da cidade? Aquela pobre viúva. Catando lenha, para quê? Fazer sua última refeição com seu filho. Porque não tinha mais nada para cozinhar, para comer, nada. E aí Elias, o profeta Elias pediu para ela água, e era uma coisa muito preciosa a água. Lembrem-se que era uma seca terrível. E aquela mulher era uma mulher bondosa. A pouca água que ela tinha, ela dividiu com o profeta, deu água para ela, para ele. E aí o que mais que ele pediu? Comida. Falou, olha, faz um bolo, faz um pão pequeno para mim. E ela falou, olha, nem para isso dá. E realmente ela tinha muito pouco, porque diz aqui que de lenha, para cozinhar aquele pouquinho de trigo e azeite, fazer um pãozinho, um bolinho, né, para ela e seu filho, diz aqui a narrativa que ela pegou só 2 cavacos. 2 cavaquinhos, 2 gravetos. Isso aí, 2 galinhos secos, isso aí seria suficiente para ela cozinhar o pouco que ela possuía. Ela respondeu para Elias, não dá para eu te atender, não. O pouquinho que eu tenho aqui não dá nem para mim e para meu filho. Nós vamos comer esse pouquinho e depois esperar a morte. E o que Elias respondeu para ela? Está certo. Foi? Não. O que Deus disse para ele? Que ele falasse àquela mulher, porque ele falou em nome de Deus, né? E disse para ela, está certo, faz conforme a tua palavra. Prepara realmente esse restinho de farinha e de azeite. Faça isso. Mas dê primeiro para mim. Ora, se não tinha direito para aquela mulher, para o seu filho, como é que ela daria primeiro para Elias? Ela ia ter que dar tudo para Elias. E aí iria faltar para ela e para o filho. Mas olha só o que Elias disse para ela. Traz primeiro um bolo pequeno para mim. Depois farás para ti e para teu filho. O que Elias está prometendo aqui para ela? Que daria para os 3. Que não iria acabar. Faz que não vai acabar. Pode fazer que não vai haver escassez, não. Pode fazer que não vai faltar para você e seu filho, não. Faz para mim que não vai faltar para você e seu filho, não. Agora, traz primeiro para mim. Traz primeiro para mim. E aquela mulher fez, e aqui a narrativa, a palavra de Deus que nós lemos, diz que não faltou, não somente naquela refeição, mas durante todos os dias da seca, enquanto foi necessário, nunca se acabou aquele pouquinho de farinha, aquele pouquinho de azeite. Todo dia ela ia, preparava alimento, para ela, para seu filho, para o profeta. E aquele pouquinho nunca acabava. Deus sempre ia multiplicando. Eu fico impressionado com a atitude dessa mulher. Porque foi atitude de completa confiança em Deus. E completa entrega. Obediência e entrega a Deus. Ela não estava entregando somente o pouquinho de comida que ela possuía ali, para aquela última e parca refeição, não. Ela não estava entregando só isso. Ela estava entregando a vida dela toda nas mãos de Deus. Que confiança, que entrega. Eu fico impressionado
com a entrega daquela mulher, né? E, como eu falei, fruto de confiança. Porque, racionalmente, era impossível que acontecesse aquilo. Mas se o profeta de Deus falou, ela creu. Se era a palavra de Deus, ela creu e ela confiou. Meus irmãos, nós realmente só temos vida de entrega a Deus se nós confiamos. Às vezes a nossa confiança em Deus é algo muito teórico. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ah, eu creio sim, eu creio nisso, eu creio nesse salmo. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ah, eu creio, foi Jesus que falou, está lá no Evangelho de Mateus, creio sim. E muitas vezes naquela hora que nós somos provados, que nós precisamos colocar em ação o que diz a palavra de Deus, nós não colocamos. Naqueles momentos em que muitas vezes nós precisamos dar prioridade a Deus, muitas vezes nós não damos a prioridade a Deus. Porque às vezes a nossa confiança fica só na teoria. Mas a fé em Deus é realmente um salto, como definiu Kierkegaard, né? Ele falou do salto da fé. O filósofo e teólogo sueco Kierkegaard, né? Ele definiu, a fé é um salto. A nossa fé tem elementos racionais, sim. O apóstolo Pedro disse que nós devemos sempre estar prontos a apresentar com mansidão o quê? A razão da nossa esperança, a razão da nossa esperança. Realmente, a nossa fé tem elementos racionais, mas chega a um determinado momento que tudo depende de nós realmente crermos. Há determinadas circunstâncias que a nossa fé vai além do que é racional, vai além do que é visível, vai além do que é compreensível. E nesses momentos, realmente, nós precisamos dar o salto, confiando totalmente em Deus. Deus falou, então eu creio. Deus falou, está aqui na palavra de Deus, então eu vou fazer o que Deus manda, né? Havia um crente muito fiel lá em Natal e um grande cientista. Na época era o único brasileiro que fazia trabalho de consultoria para a NASA, a Agência Espacial do Governo Americano. Era o único brasileiro que fazia trabalho de consultoria à NASA. Era o irmão Juarez Azevedo. E uma vez, um dos alunos, ele era professor também da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e era professor convidado também de várias universidades, inclusive no exterior. Ele era formado em física, formado em engenharia e colecionava mestrados e doutorados, né? E uma vez um dos alunos dele perguntou assim: professor, você crê na Bíblia? Creio. E você crê mesmo naquela história da Bíblia de que um peixe, um grande peixe, um peixe gigantesco, engoliu Jonas? E a resposta dele foi a seguinte: meu amigo, eu creio na Bíblia. Se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu um grande peixe, mesmo assim eu creria na Bíblia. Mesmo que a Bíblia dissesse o contrário, que foi Jonas que engoliu o grande peixe,
mesmo assim eu creria na Bíblia. E ele vivia isso na vida dele. Essa fé na palavra de Deus, ele vivia isso no seu dia a dia, ele não duvidava da palavra de Deus. Meus irmãos, nós temos que ser assim, nós temos que ter uma fé não teórica, mas uma fé que se revela no nosso viver, uma fé que nos momentos de crise nos leva a agirmos segundo a nossa fé, mesmo que nós tenhamos que dar um salto, como essa viúva teve que dar o seu salto. Racionalmente, o que Deus falou por meio de Elias era impossível de acontecer, mas foi Deus quem falou. E aquela viúva creu, confiou e fez conforme Deus havia lhe dito que fizesse. Nós precisamos crer, nós precisamos confiar totalmente e precisamos agir sempre conforme a nossa fé. Uma fé que fica só na teoria não é fé. A verdadeira fé, ela se revela no nosso agir, né? Por exemplo, se você tem um rio para atravessar diante de si, e a maneira de atravessar é por uma pinguela. Vocês sabem o que é pinguela? É aquela pontezinha bem rústica, né? Quase sempre é só um tronco frágil assim por cima do rio. Às vezes tem uma cordazinha para segurar do lado, outras vezes não é um tronco, aí dá mais medo. Eu já atravessei um assim, confesso que dá mais medo. Quando é aquele negócio assim que é uma corda, um cabo de aço de um lado para o outro, com os apoios de madeira, né? Os apoios de madeira para você pisar, e uma outra corda do outro lado para você ir segurando. E você vai andando e aquilo vai balançando, chacoalhando, parece que não vai aguentar o peso da gente e que a gente vai cair dentro do rio, né? Aí você olha aquele rio fundo, caudaloso, aquela pinguelinha para você atravessar e você fica pensando se atravessa ou não. Aí você olha, tem já um nativo, um morador já do outro lado e grita para você assim: pode atravessar, é seguro. Pode atravessar, é seguro. Aí você faz assim para ele: tá legal, mas fica lá do outro lado e vai procurar outro lugar para atravessar. Você acreditou realmente? Você teve fé realmente no que o morador da região lhe falou? Claro que não. Se você tivesse, você atravessaria. E aí tem a segunda atitude dessa mulher, que é justamente essa, a submissão. A fé sempre se revela por meio da submissão a Deus. Ela creu e por isso ela obedeceu, por isso ela se submeteu, por isso que ela entregou tudo. Por isso que ela entregou até a sua vida, do seu filho, nas mãos de Deus. Ela creu e por isso ela se submeteu, por isso ela obedeceu. Ela creu no que Deus falou, que aquele restinho de comida não se acabaria. Era a promessa de Deus para salvá-la e a seu filho. Ela creu, ela obedeceu, fez, e Deus cumpriu. Diante da fé, diante da obediência daquela mulher, Deus realmente a salvou e a seu filho. Não faltou comida para ela durante todo aquele tempo, porque ela cumpriu o que Deus lhe mandou. E aí eu lembrei, Eu lembrei do que diz lá no Novo Testamento, na Epístola aos Romanos, capítulo 12, que a vontade de Deus é sempre o quê? Boa, perfeita e agradável. Embora às vezes pareça um desafio para nós. Às vezes a vontade de Deus pareça para nós algo que contraria a razão. Mas a vontade de Deus para nós é sempre boa, perfeita, agradável.
Aparentemente, se aquela mulher cumprisse a vontade de Deus, a sua situação seria pior do que já era. Mas ela creu e obedeceu. E a vontade de Deus se cumpriu e foi boa, perfeita, agradável para ela. E é isso que acontece em nossas vidas também, meus irmãos. Quando nós realmente fazemos essa entrega da fé, quando nós realmente fazemos essa entrega por fé, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Né? E mais, o filho daquela mulher, se nós continuarmos lendo, o filho daquela mulher adoeceu e morreu, seu único filho. E Deus por misericórdia, e por ver a fidelidade daquela mulher, por meio do profeta, Deus restituiu a vida a seu filho e devolveu o seu filho. Meus queridos, vale a pena termos esse mesmo tipo de atitude, todos os momentos da nossa vida. Não duvidar de Deus, sempre agirmos por fé, por confiança, sempre nos submetermos à vontade do Senhor, custe o que custar, seja lá o que Ele pedir de nós, sejamos sempre obedientes a Ele. E a maior bênção de todas é que quando agimos assim, sempre somos úteis aos propósitos de Deus. Por meio daquela mulher, a vida de Elias foi preservada e o profeta de Deus pôde continuar atuando e realizando os planos de Deus. Por quê? Porque aquela mulher não duvidou. Por quê? Porque aquela mulher obedeceu. Graças a isso, Elias continuou vivo. Graças a isso, Elias continuou o seu ministério e realizando os planos de Deus. A maior bênção de todas, quando nós cremos e obedecemos, é sermos instrumentos nas mãos de Deus.